Oi, boa noite. A gente vai continuar a nossa conversa sobre família. Hoje a nossa convidada é a Vânia. E ela vai estar nos falando dentro da visão, da experiência dela em relação à terapia sistêmica, não é? Como é que a gente pode aprender das limitações umas das outras pessoas e assim a gente desenvolver uma família sadia. E ela então é a nossa convidada e ela já está aí. Olá, Muito bem, é um prazer ter você mais uma vez e aprender com você também é outro grande prazer. que honra! Boa noite a todos. É sempre um prazer também para mim estar participando, né? Está sendo uma experiência muito boa, poder compartilhar com vocês e agregar valores ao que eu já sei também, porque, claro, eu aprendo muito cada vez que a gente compartilha, né, os nossos conhecimentos, a gente doa e recebe, como eu tenho dito. Né? Verdade. E o que é que você tem hoje para a gente? Pelo título é muito interessante. Sim, sim. Então, hoje eu falei um pouco sobre essa questão de filhos dentro da sistêmica, né? E é muito bom porque quando a gente trabalha com família, quando a gente trabalha com grupo familiar, e eu tenho tido oportunidade agora nesses momentos mais difíceis, né, que a gente está vivendo de pandemia, sem poder estar presencialmente nos cursos, mas isso não quer dizer que a gente deixou de fazer. A gente continua aqui fazendo os nossos cursos online, aperfeiçoando, Isso. buscando, atendendo, né? Então a gente também tem o nosso consultório online e eu estou pela SOBRAP, né, que é a Associação Brasileira de Psicanálise e Psicoterapias, e é sempre muito proveitoso saber que a gente está contribuindo com alguém aí do outro lado, né? E uma das dificuldades que a gente recebe muito no consultório é sobre dificuldade de relacionamento, agora nesses tempos mais sobre ansiedade, né? Porque tudo causa ansiedade, então a gente tem trabalhado muito sobre ansiedade também. E nos nossos canais, né? A gente tem um canal no YouTube, tem nosso site e tem o Instagram da nossa associação, então todos esses canais têm lá assuntos pertinentes a tudo isso que a gente está colocando aqui. Se tiver condição, já coloca aí nos comentários os links de cada uma dessas atividades, ou depois, Ok, se por acaso agora não puder, depois coloca até para facilitar as pessoas que queiram ter acesso. ok. Hoje eu separei um assunto interessante para a gente discutir rapidamente, porque quando a gente fala sobre família, sistêmica, a gente mexe com o lado emocional, trabalha com a psique, é tudo muito extenso, porque na verdade são ciclos, né? Então a gente fecha um ciclo para iniciar outro. E é Uhum. justamente sobre os ciclos que eu vou estar falando aqui. Então a gente tem ciclo de família, a gente tem ciclo para os filhos, a gente tem ciclos de vida em geral, e hoje eu vou falar sobre os ciclos do casal, ciclos de vida do casal. Né? E nesse primeiro momento, a gente aborda essa questão dos ciclos a respeito de que os pais, eles são os principais responsáveis em preparar os seus filhos para iniciar, né, uma relação a dois, para iniciar um casamento. Eu vou falar hoje, eu sempre deixo muito claro que todas as nossas abordagens, eu faço questão de colocar que quando a gente discute, a gente está discutindo o que é ideal, Uhum. tá? A gente está discutindo aquilo que é ideal, que é científico. É óbvio que quando a gente leva para uma outra vertente, a gente vai trabalhar
com o real. Então, o ideal é diferente do real. É aquela coisa, no papel é tudo muito bonitinho, mas quando a gente leva para a realidade, para a prática, a coisa muda um pouco. Isso não quer A dizer que vantagem do, desconfigura, né? a vantagem do ideal é que é ele que nos ajuda a perceber o que precisa ser consertado dentro do real, não é? A Eu gente estou que feliz aqui, tem alguém de Portugal nos assistindo aqui na minha página. Então, bem-vindo. Eu sei que Portugal já é tarde, né? Então, bem-vindo aí, tá bom? É o Augusto, José Augusto. Então, beleza, um prazer enorme ter você aqui participando da nossa live, mesmo com a diferença de fuso horário aí. E um abraço a todos os portugueses. Afinal, a gente tem uma ligação muito grande dentro da sistêmica, porque os portugueses eles trazem muita coisa da sistêmica para compartilhar com a gente. Eu faço muito curso, né? Com terapeutas e psicanalistas da área da sistêmica, das constelações, então é muito bom. Obrigada pela participação aí, tá? Então, voltando aqui, esse contexto da família, então a gente tem os ciclos, e esses ciclos eles se iniciam quando a gente tem esse desejo de dar seguimento à família. Num outro momento eu vou falar sobre a morte da família, como que isso acontece, por que que acontece, mas não é o momento agora. Então, os ciclos de vida, ele inicia com o processo afetivo, que é o namoro, né, a partir de uma faixa etária, que também, isso a gente vai estar falando, mas normalmente, a partir quando o adolescente, o jovem, ele começa a ter o despertamento do amor eros, para a dedicação da criação de um novo ciclo, né, que é desenvolvido através dessa motivação da sexualidade, do desejo de ter uma outra pessoa para dividir parte da sua vida, tá? Ninguém se divide integralmente, tá, gente? A gente sempre coloca que essa divisão ela é 50%, certo? Então, os pais são esse primeiro passo para a iniciação da vida 2 é responsabilidade dos pais. Então, a gente está no primeiro ciclo de vida do casal, que vai de 0, tá? Esse primeiro ciclo, ele vai de 0 a 7 anos, a 10 anos. Tá? Então, ele vai de 0 a 3 anos, que é o primeiro ciclo. Então, esse primeiro ciclo a gente chama de ciclo do conhecimento. Então, o ciclo do conhecimento é onde os dois se iniciam, eles foram preparados pelos seus pais, com todas as orientações, o que é uma família, todo um projeto educacional, que é isso aí a gente pode estar falando depois, mas o primeiro ciclo se inicia de 0 aos 3 anos de casados, tá? De 0 a 3 anos. É uma das melhores fases do relacionamento a dois, tá? Porque é a fase do conhecimento. Que conhecimento é esse? É a fase em que um se dedica a conhecer o outro, onde o marido se dedica a conhecer a esposa. A partir do momento que eles dizem sim, ali no altar, ou no ambiente que eles escolheram para se unir, eles já estão fazendo parte um da vida do outro. Então, esse momento é o momento de se conhecer. É o momento de apresentar as famílias uma para a outra. Eu estou falando isso no integral, porque quando eles começam a namorar, existe ali um ajuste, né? Existe ali um conhecimento relativo. Depois que o casal se une, vai ter um conhecimento mais interativo dessas famílias, certo? Então, é a família da esposa conhecendo na íntegra a família do marido e vice-versa. Ok? Então, é saber quem é a família dela e ela saber quem é a família dele, tá? Esse saber quem é, a gente está falando de conhecimento, de cultura, de valores, de crenças. A gente não está falando isso vou ficar sabendo para contar para minha mãe que a família do meu marido tem esse defeito. Não, não é isso, tá, gente? A gente está falando aqui do que é ideal. O real a gente discute num outro momento. Tá? É esse conhecimento, conhecer essa cultura, conhecer esses valores, conhecer essa integração, esse conhecimento, se a base familiar de um é equilibrada, se a base familiar do outro é equilibrada,
tá? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Quem são essas pessoas que agora fazem parte integralmente da minha família, tá? Então, esse é o primeiro momento, a gente chama de momento do romantismo, né? O ciclo do romantismo. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Dentro desse ideal, né, nesse primeiro ciclo, ah, o que surgir para que uma família conheça a outra é suficiente ou isso deve ser trabalhado, provocado para que aconteça? Esse conhecimento ele é contínuo, Sim. tá? Então ele é contínuo, ele é um processo. Todo processo ele vai derivando de acordo com aquilo que a gente vai apresentando. Inclusive tem pessoas que a partir do momento que conhecem na íntegra a família do outro, aí vai colocar suas dinâmicas dentro daquela família, porque até então ela não sabia como direcionar, né? Então, eu quero ir mais na casa da sua mãe. Não, pelo que eu conheci da sua mãe, eu quero ir menos na casa da sua mãe. Então, vai começando a fazer os limites, tá? A gente vai impondo os limites dentro daquilo que é pertinente e que não é pertinente, certo? Não se conhece assim, pá, conheceu, acabou. Não, é processo. Segundo ciclo. Esse segundo ciclo vai de 3 a 10 anos de casado. Então, nesse segundo ciclo, a gente chama de ciclo baby. Por que ciclo baby? Porque é a fase em que o casal já está programando, projetando filhos para essa família. Tá? Então, olha, quando nós fizermos 5 anos de casado, vamos ter filhos. Tá? Então, aí já é uma fase que a gente chama de ciclo baby. Essa chegada dos filhos, ela tende a dar uma afastada no casal. Tá? Porque o filho chega, ocupa um espaço que até então eram só de 2, agora passa a ser de 3, 4, 5, porque num período de 3 a 10 anos a gente tem aí 7 anos de intervalo, então nesses 7 anos, dependendo do casal, ele já consegue programar a quantidade de filhos que eles querem ter dentro desse ciclo aí. Não, vamos ter 2 filhos, vamos ter 3. Não, então aí vai depender da programação de cada um, certo? Então esse é um problema. Essa fase, esse é um risco que o casal corre, que se ele não estiver bem ajustado, bem trabalhado, então aqui há um afastamento, ou um afastamento por parte do marido ou por parte da mulher, mas normalmente o excluído, entre aspas, aqui é o homem, tá? Porque a mulher ela tende a dar mais atenção a essa nova criatura que chegou ali no meio deles e deixa mais de lado as atenções para o marido. O marido, em contrapartida, ele vê que é um momento em que ele precisa assumir uma maior responsabilidade, tá? E aí também há essa necessidade, às vezes, de ter um segundo emprego, ou de ter menos tempo para dedicar à esposa justamente por causa dessa nova chegada que tem na família, certo? Depois a gente pode explorar isso melhor, tá? Então, o casal passa a ter mais restrição, mudanças de comportamento um com o outro, inversões de valores, né? Às vezes a mulher não sabe dividir bem a função, então ela acaba que atropela a função da esposa com função mãe, dá um probleminha aí nesse meio, tem que, de vez em quando, tem que ajustar todo esse processo aí. No terceiro ciclo, a gente vai de 10 a 20 anos de casado. Esse ciclo, eles vão variar, tá? Eles vão variar entre 2 e 3 anos, aí uma base, mas normalmente tem terapeutas que ficam com menos, intervalo de 7 anos de um para o outro, vai de 7. Porque os pais, eles já estão lidando com filhos pré-adolescentes e adolescentes. Então, a gente já tem filhos aí numa faixa etária de 13 anos, 10 anos, 12 anos, essa faixa etária aí, tá? Então, é a fase júnior. Essa fase é a fase também que os pais, eles estão
sobrecarregados, tá? E aí eles passam a dividir essa sobrecarga com esses filhos. Gera um pouco de conflito nessa situação, porque dependendo do equilíbrio familiar, o pai ele não prepara esses filhos para receber essa sobrecarga e acaba transferindo essa sobrecarga sem ter um preparo adequado. Há conflitos, muitas vezes o filho nessa faixa etária normalmente é uma criança, um adolescente que tende a estar mais empoderado, né? Então ele quer ser mais o dono da razão, ele quer ditar regras, ele quer impor condições. Então, se não tiver um equilíbrio maior nessa fase, há sempre uma mudança hierárquica, o que é um perigo. Então, o filho acaba assumindo algumas responsabilidades de ordem, mas não assume a sua função de filho de cumprir ordens. Então, ele dá ordens, mas ele não cumpre ordem. Então, há conflitos, há choque nisso aí. Tá? Tem que ter muito diálogo, tem que ter muito jogo de cintura, tem que saber equilibrar muito bem aquilo que está sendo passado, as amizades, ter um controle maior dessa situação para evitar justamente que haja essas dificuldades familiares aí. Nessa fase, é uma fase muito perigosa, porque é uma fase onde o ciclo do casal está em risco. Inclusive, pode haver divórcio e separação aqui. Tá? A gente está falando de uma dificuldade que tem nessa fase, se não for bem trabalhada. Porque essa interferência do filho, ela vem com muito brusca no meio dos pais. Tá? Então, pode haver uma fase de risco e divórcio. A gente sabe que divórcio, a gente subentende, apesar de estar divórcio e separação são diferentes. Alguma pergunta? Eu estou falando muito rápido, tá tranquilo aí, gente? Tá ótimo. Inclusive, esse período aí, realmente, como você disse, até porque já veio de um período complicado, que é o do nascimento né, dos filhos e essa separação natural que você mencionou. Aí chega essa outra fase, se não houver um recomeço, um conserto real nisso aí, a coisa termina se ampliando, né, essa dificuldade. Sim, sim. A grande dificuldade das famílias em manter esse equilíbrio é justamente passar por essa fase. Não é que essa fase seja uma fase difícil de lidar, mas é uma fase em que a tendência é realmente de afastamento, até pela própria faixa etária dos filhos. É fazer com que os pais querem que os filhos assumam uma responsabilidade muitas vezes que nem é deles. Há cobranças também, certo? Os compromissos de pai, mãe. Então, assim, meu filho já está grande, ele já sabe o que é certo e o que é errado, eu não preciso mais estar fazendo tudo por ele. Então, já vai deixando essa responsabilidade com o filho, mas, igual eu disse antes, então ele não prepara, ó filho, daqui para frente essa responsabilidade é sua, é você que vai assumir. Então, tem que haver o diálogo para que haja um compreendimento, uma facilidade de aceitação daquilo que está sendo passado para ele, ok? Muito bem, então na quarta fase a gente sai da fase júnior e vai para a fase jovem. Então é o ciclo jovem do casal, tá? É a quarta fase, é a fase jovem, é a fase em que gera aí de 20 a 27 anos, 30 anos de casados, tá? Então nesse ciclo... Essa nomenclatura tem a ver, então, com o desenvolvimento dos filhos? Basicamente sim, porque são ciclos que fecham um ciclo, então ele fecha o ciclo baby, ele fecha o ciclo love, né, que é de 0 a 3 anos de casado, que é o ciclo do conhecimento, vai para o ciclo baby, onde os filhos surgem, sai do baby, vai para o júnior, que é o adolescente pré-adolescente, e depois ele vai para o ciclo, que nós chamamos de ciclo jovem de casal, né, ciclo jovem do casal. Então, nesse ciclo, os filhos... O ciclo e o envolvimento do casal tem tudo a ver com a presença e o desenvolvimento dos filhos, né? Sim, sim,
Sim, eu acho interessante a gente fazer essa nomenclatura até para facilitar o entendimento, né? Porque o que que acontece? Quando a gente faz atendimento de casal, terapia de casal, é fundamental o terapeuta estar interligado com que ciclo de vida que esse casal está. Uhum. Assim como quando a gente faz a terapia individual, as sessões individuais, a gente tem que saber em que ciclo de vida que o indivíduo está. Qual é a faixa etária dele, com quem ele vive, se ele é independente, se ele é dependente. Então, é interessante saber o que está acontecendo com o indivíduo para você começar a trabalhar com aquela patologia que ele está te apresentando, porque muitas vezes a patologia está ligada no ciclo de vida dele. Ou, por exemplo, uma pessoa com 40, 35, 40 anos, solteiro, morando dentro da casa dos pais, não é normal. Então, alguma coisa a gente tem que analisar dentro desse ciclo de vida dele para saber o que está acontecendo. Ou ele parou num ciclo infantil, né, num ciclo da não realização da sexualidade infantil, uma série de coisas que aí a gente muda. Então, dependendo também do que for apresentado, a gente trabalha com a sistêmica, em conjunto com a psicanálise, ou só com a psicanálise, vai depender do que for apresentado. Então, por isso que é importante que o terapeuta esteja ligado naquilo que está sendo apresentado para ele, ok? Então, nessa fase jovem, o que acontece com essa fase jovem? Os filhos estão numa faixa etária mais adulta, mas ainda não têm independência. Então, são adultos que ainda dependem dos pais. Então, são filhos aí com 18, 22 anos de idade, 20 anos, estão finalizando faculdade, 25, que ainda moram com os pais, ainda não se projetaram numa construção de uma família para si. Nessa faixa etária, os pais, eles ficam... o casal, ele fica mais confortável. Porque como os filhos são adultos, e se é um adulto bem trabalhado, se é um adulto que está vivendo numa família saudável, que é muito importante a gente diferenciar o que é saudável, o que é doentio, e depois a gente pode estar falando sobre isso também, tá? Então, se ele está numa família saudável, se ele está vivendo um ciclo saudável, os pais, eles ganham novamente aquela liberdade, né, entre aspas, do 0 aos 3 anos de casado. Então, eles ganham aquela liberdade, eles voltam a se unir, tem mais tempo um para com o outro, podem sair mais vezes para ir ao cinema, para ir ao shopping, para passear na praça. Eles têm mais tempo para eles, para tirar férias juntos, e podem tirar férias, não precisa necessariamente levar os filhos, porque eles já são adultos, eles já sabem o que fazem. Em contrapartida, há uma dificuldade nesse ciclo, porque esses filhos, eles são dependentes e eles são independentes, entre aspas, por idade, dependentes financeiramente. Então, sobrecarrega os pais no sentido financeiro, tá? Porque um adulto, ele requer tem mais gastos, vamos dizer assim. Os pais, eles precisam dedicar mais, gastar mais energias, dedicar mais ao trabalho, planejar melhor tudo aquilo que até então está sendo planejado, porque agora está lidando com adulto. Esses filhos precisam entrar de alguma forma no planejamento financeiro da família, porque se ele estuda, mas com essa faixa etária, ele já consegue conciliar as duas coisas, o estudo e o trabalho. Então, ele já consegue ter uma participação, mesmo que mínima, ele consegue ter uma participação financeira dentro da família para não sobrecarregar tanto os pais, ok? Mas ainda estão na casa dos pais, certo? Então, esse é o ciclo jovem. O quinto ciclo a gente chama de ciclo sênior. Por que ciclo sênior? Porque a gente está falando de 30 anos ou mais de casados, tá? Nessa faixa etária, o casal ele está dividindo a atenção com os pais deles, com os filhos deles e com os netos deles.
Então, já dobra uma responsabilidade, não são mais dois, eles novamente começam a se afastar. É por isso que o negócio é um processo, tá? Eles começam a se afastar novamente, porque eles precisam dar atenção a outros que fazem parte desse ciclo. Ó. E aí a gente tem aí uma dose dupla, porque muitas vezes o casal com 30 anos de casado, com filhos adultos, com netos, tá? Mas aí sobra para ele os pais dela, mais os pais dele, mais os filhos deles, mais nora, mais neto. Então, assim, o negócio vai só aumentando, né? A panela vai crescendo. Então, precisa distribuir atenção para todo mundo, ok? Então, o que acontece com isso? Novamente, eles dão uma afastada, diminui nessa faixa etária a sexualidade, tá, do casal, ela diminui, ela já não tem tanto vínculo sexual, eles têm vínculo de amizade e de atenção, mas não tem mais o sexual. Também é uma outra área que a gente pode abordar sobre isso também, tá? Pode acontecer de sofrer síndromes, né? Então, síndrome de ansiedade, síndrome do ninho vazio, casal que teve poucos filhos, tenho 2 filhos, tenho 3 filhos, 30 anos de casado, esses meninos já têm 28, 29 anos, 25 anos, então também já construíram vida, foram morar fora, fazer faculdade em outro estado e tal, tal, tal. Então, existe uma síndrome muito perigosa que nós chamamos da síndrome do ninho vazio. E ela afeta muito, principalmente as mulheres a partir dos 50 anos de idade, e porque o homem, nessa faixa etária, ele ainda está na atividade, ele ainda está no trabalho, ele ainda está correndo atrás, então ele tem como ocupar o psíquico dele com outras atividades que muitas vezes a mulher não tem, tá? Agora não, porque a mulher já estendeu também essa questão da independência financeira, do trabalho. A mulher tem uma vida profissional mais tardia, vamos dizer assim, o que de certa forma ajuda. Mas essa faixa etária é uma faixa etária que compromete muito o psíquico da mulher, tá? Nós chamamos de síndrome do ninho vazio. Então tem muita gente perto, daqui a pouco não tem mais ninguém. Todo mundo já saiu, ela está ali sozinha, tá? É um momento em que eles precisam repensar o futuro, porque eles estão sozinhos, precisam rever isso, né? Os cuidados um com o outro, a idade vai chegando, como é que isso vai, como é que nós vamos trabalhar essa dinâmica, porque os pais, eles não podem comprometer os filhos de forma alguma. Eles têm que ter independência financeira e emocional para não comprometer os filhos. Filho não foi feito, não foi gerado para cuidar de pais, tá? Filho não foi gerado para cuidar de pai. O pai tem a responsabilidade de educar e liberar o seu filho e nunca prendê-lo. Se fizer isso, a dinâmica familiar está errada, vai dar problema, tá? Porque aí vem, quando bate essa síndrome, inclusive essa síndrome na mulher pode gerar depressão. Porque aí ela vai se sentir abandonada, rejeitada, ninguém me ama, eu fiz tudo por todo mundo e agora eu tô aqui sozinha, ninguém me liga, ninguém manda um zap, ninguém faz nada. Então, assim, começa a entrar uma neurose, dá aquela, entendeu? Dá aquele choque emocional, assim, de repente, e a pessoa começa a se cobrar. E aí ela não cobra do outro, e quando cobra é em forma de agressividade. Então cobra dela, por que eu fiz para merecer isso, para mim ficar aqui sozinha, né? Então, eu fiz tudo, nunca fiz mal para ninguém, sempre trabalhei em prol dos outros e agora eu estou aqui. Então há cobranças individuais e há cobranças estendidas também nesse sentido. Então isso é perigoso, ok? Muito bem. Também tem uma dificuldade aqui, porque muitas vezes os filhos que não são bem preparados, né? Que a gente está falando do ideal, mas quando a gente volta para o real, a gente está falando de filhos não bem preparados, que de alguma forma sobrecarrega os avós com os netos. E aí os avós têm novamente que desempenhar o papel e a responsabilidade de pais. Então, de novo, também é uma outra dinâmica errada.
Quem pariu o Matheus, que embale, deixa eles que lute, que se vire para lá para cuidar do filho deles. A responsabilidade não é minha. Gente, eu coloco isso aqui na minha casa todos os dias. Eu não tenho neto, eu creio que um dia eu vou ter, mas eu vou visitar uma vez por mês. Aí, aí eles ficam rindo de mim. Arthur, você é muito boa. Você fala, quando eu tiver neto, vou visitar uma vez por mês, com horário marcado, agendado. E também tem horário de retorno, até tal hora. Depois eu volto para minha casa, vocês ficam na de vocês. Aí eu falo, que nada, quando você tiver, você vai ver, você vai levar para sua casa, você vai derreter, você vai cuidar. Vou nada, vou não. Cada um que cuide do seu para lá, entendeu? Então, mas na brincadeira, né? Quando a gente vai mesmo pro real, a gente muda, a gente acaba mudando. Então, quando a gente passa dessa faixa etária dos 30 anos de casado, eu espero chegar lá, né? Vamos ver e tal, né? Todo mundo espera um dia passar por uma fase e ter alguém do lado para compartilhar as coisas boas e as coisas ruins, porque casamento não é só coisa boa, né? A gente que já teve inúmeras experiências de viver, de compartilhar, de cuidar, de atender, de ter relatos de pessoas de casal em consultório, a gente sabe exatamente como é a coisa. Então, não é que eu te amo no dia que está tudo bonitinho, no dia que está tudo bom. Não, tem que ser contínuo o processo e tem que dividir também as coisas negativas, as coisas ruins, isso faz parte, tá? Desde que os dois consigam ter equilíbrio emocional, estrutura para resolver as questões e sem omissões, sem dificuldade, né? Eu acho que a coisa tem que ser muito clara, tem que estar muito em cima da mesa para conseguir resolver. Saindo dessa faixa etária do sênior, né? Que aí a gente vai para a faixa etária do condor, que é depois dos 30 anos de casado ou mais. A gente sabe que tem pessoas aí que tem 45 anos de casado, bodas de ouro, Esse né? condor, 50 anos. esse condor tem a ver com dor ou é outra figuração desse? Também. Então, não, também tem a ver com dor. Por quê? A gente está falando de um casal que já está em idade mais avançada, né? Então, esse ciclo chamado condor, ele volta novamente para a realidade a dois, né? Eles estão mais próximos, né? Apesar já estar com idade mais avançada, a gente está falando aí de 35, 40 anos de casado. 40 anos de casado, o casal está o quê? Com 60 anos, 65 anos, daí para lá, né? 50 anos de casado, 55 anos de casado, 52 anos de casado. Então, é uma faixa etária que o casal já está numa idade mais elevada. E aí, nessa faixa etária, que a gente chama de ciclo condor, é a faixa etária da saudade. Né? A gente fala que é a faixa etária da saudade, onde o sentimento entre esse casal é mais um sentimento de saudosismo, certo? E esse saudosismo é onde ele vai reviver as memórias, né, as boas lembranças do passado, e é uma excelente terapia. Às vezes eu recomendo, né, alguém, quando faz terapia comigo e está numa faixa etária que precisa, tem uma técnica muito boa que a gente trabalha com fotografia, álbum de fotografia, lá de 1900 e bolinha, para recordar. A terapia de casal também, a gente recomenda que o casal trabalhe com fotos, de reconstruir a relação. Então, trabalhar com as imagens positivas, né? Quando o casal também está num grau de ansiedade, a gente trabalha com imagens positivas. Então, a gente trabalha com técnicas de imagem, fotos, filmes, autoestima. A gente trabalha com técnica do espelho, tá? Mas a técnica do espelho eu não vou estar colocando aqui, porque são técnicas que a gente trabalha em consultório técnica a gente não dá assim não, tá? São coisas que a gente vai administrando. A técnica do espelho, as pessoas acham que é só chegar e olhar para o espelho e se ver. Não, tá? E isso aí é só a base. O resto a gente vai trabalhando com o tempo, né? Tanto para o Porque casal a quanto... técnica, inclusive,
As técnicas, inclusive, elas funcionam bem, mas dentro de um contexto. E só apresentar a técnica termina não funcionando, né? Não funcionando. É por isso Às que vezes até as atrapalha. técnicas, as técnicas, elas sempre têm que ser técnicas da pessoa que está em análise. Uhum. Não pode ser técnica solta, não pode ser uma coisa assim para qualquer um, não. Tem que ser a pessoa que está em análise e a técnica, ela é aplicada de acordo com a patologia, tá? De acordo com a sistêmica que está sendo abordada em consultório. Então a gente pega e aplica a técnica, como existem tantas outras técnicas por aí, tá? É a mesma coisa de eu pegar um paciente, uma pessoa aleatoriamente e perguntar se do nada ele quer entrar em transe. Claro que não. Tá? A técnica do transe, do relaxamento, tem que ir para consultório, tem que saber, tem que aplicar a técnica para a pessoa entrar em transe de acordo com a queixa dela, de acordo com a dificuldade dela. Então não pode ser uma coisa solta. Não faz sentido, né? Não é uma mágica de palco. A gente não está falando aqui de uma brincadeira, a gente está falando de coisas sérias, que a gente está lidando com o comportamento e com as emoções das pessoas e que as pessoas precisam de um resultado e a análise, ela é um trabalho feito com dedicação, com amor, com entrega. Se não for isso, não é válido, tá? Passar um ciclo desse aqui, 2, 3 ciclos desse aqui dentro de um consultório para um casal que está em dificuldade com um filho pré-adolescente ou adolescente ou até jovem, como eu tenho, tá? Pessoas com 30 anos morando dentro da casa dos pais e trazendo dificuldade para esses pais. Então não é assim uma coisa simples, a gente está falando de uma dinâmica de vida de uma família, onde ela precisa ser ajustada, onde as pessoas precisam querer se ajustar. Porque o terapeuta falar é uma coisa, agora se a pessoa vai aceitar, se ela quer, certo? Mas normalmente quando ela busca é porque ela está desejosa de melhorias, né? Então isso facilita muito, tá? Pois bem, então esse ciclo do Condor, então é o ciclo do saudosismo, é o ciclo de repente refazer os projetos, viagens na terceira idade. Então, os casais costumam programar muita viagem na terceira idade. O meu filho, ele é professor da escola bíblica dominical e ele é professor da área de línguas. E eu estava até brincando com ele outro dia. Eu falei assim, você é o aluno mais jovem da sua classe de escola bíblica dominical. Porque ele dá aula de inglês e os alunos da classe bilíngue são todo mundo terceira idade, 70 anos, 75 anos, são pessoas que já trabalharam, aposentaram e estão fazendo curso, estão se aperfeiçoando para viajar para Jerusalém, fazer excursão com a igreja. Então, assim, são pessoas que estão querendo uma mudança de vida, estão querendo viver coisas que para eles hoje é uma novidade, mas antes ele não teve oportunidade. Então agora está tendo oportunidade, eu quero viver essa novidade de vida. E nunca é tarde, porque para buscar conhecimento, para ser feliz, para ter autoestima, para se entregar às coisas boas da vida, idade não atrapalha em nada, desde que você tenha disponibilidade e condições para fazer isso, vá, né? Então tem que ir, tem que buscar, tem que correr atrás, tá? Essa faixa etária também do Condor é uma faixa etária em que eles já doaram e agora eles estão recebendo. Recebendo o quê? Então, recebendo cuidados, recebendo amparo, recebendo carinho, tá? Recordando as vivências, tempo para compartilhar bons momentos. É uma excelente fase para colocar em evidência as culturas familiares, porque a gente herda essas culturas e eu não fico sabendo de coisas que a minha avó falava, minha bisavó falava, porque ela vem falar para mim, não, eu estou sabendo disso porque ela passou para minha avó passou para minha mãe, e minha mãe com o tempo passou para mim, que eu vou passar, e assim, sucessivamente. Quando a gente, toda família tem que ter uma história, assim como todo indivíduo tem que ter uma história. Toda família tem um baú. Tem coisas que a gente abre de vez em quando e tira e apresenta,
E tem coisas que não necessariamente precisa ser mexido, tá? Então, todos nós temos o nosso segredo. A gente chama de segredos de família. Segredos de família está muito ligado nas culturas, nos valores, nas crenças, nas religiões, tá? Nas limitações. Quando a gente vê uma pessoa herdando esses valores, ela está colocando em evidência a cultura da família dela. É claro que tem muita coisa que se faz desnecessário, porque tem coisa que o tempo que era da minha avó, eu estou vivendo hoje em um outro tempo, em um outro século, em um outro ano. Então, tem coisas que precisam ser ajustadas. Elas não necessariamente não precisam ser perdidas. Eu tenho conhecimento disso, eu valorizo isso e eu vivo isso dentro da minha vida de uma outra forma, tá? Eu pego aquela dinâmica que era da minha avó, trago para os dias atuais e transformo isso dentro dos meus conceitos, sem deixar perder esses valores culturais lá do meu antepassado, ok? Ouvindo, tá tranquilo aí, gente. Eu acho que eu tô... Como é que tá a internet? Hoje eu tô com a internet tá funcionando, mas agora há pouco deu um temporal de raio, trovão aqui. Eu falei, meu Deus, vai cair o sinal da internet. Mas está tudo tranquilo então, né? Pois bem, então esse momento que a gente fecha esse ciclo, tem uma representatividade bem interessante. Ah, desculpa, meu telefone eu não coloquei, não perturbe e está tocando aqui. Então, quando a gente trabalha quando a gente trabalha com o lúdico desses ciclos, é interessante que todos esses ciclos eles vêm em forma de árvore. E quando eu dou aula nos cursos, eu apresento esses ciclos em forma de árvore e cada ciclo tem uma árvore e uma explicação para tal. É bem lúdico, é bem interessante, facilita muito o aprendizado de vida disso aqui. Mas eu acho que o mais importante é a prática de tudo isso. E cada família, né, mesmo vivendo em seus momentos, em seu ciclo saudável ou doentio, mas de alguma forma para eles aquilo ali está bom, então eu acho que é válido, né? Eu acho que o importante é cada um achar o meio termo, porque ninguém vai viver 100% de nada, então é achar um meio termo, é achar um equilíbrio, né? E conseguir se ajustar nesse equilíbrio sem perder, né, esses conceitos que a gente traz do que é bom, do que é ruim, do que é prejudicial, né, do que está fluindo, do que não está, e ter essa percepção de vida, né, de ser um bom cidadão, mesmo que a coisa não chegou para você do jeito que você queria, você conseguir ressignificar, né, aquilo que não foi bom para você e trabalhar com o positivo com o outro, certo? Porque nós precisamos o tempo todo estar trabalhando com o processo de ressignificação e aceitação. Isso é freudiano, né? Isso já vem lá, o Freud coloca claramente, né, dentro dos seus ensinamentos, a própria sistêmica dentro da constelação, quando a gente trabalha com a técnica da constelação na sistêmica, a gente coloca em evidência também, através das representatividades de objetos que o paciente precisa, então a gente coloca também na aceitação. Então, a aceitação é tudo aquilo que eu não posso mudar, é tudo aquilo que acontece eu não posso mudar. Então, quando a gente trabalha com um indivíduo que está sofrendo uma patologia por uma perda, por um luto, então a gente trabalha com as técnicas de aceitação, tá? Porque a gente trabalha com a natureza. E a natureza a gente não pode mudar, muito pelo contrário. A gente tem que contribuir com ela para que ela venha e flua, para que ela nos forneça boas energias, né? Afinal de contas, nós somos movidos a energias quânticas, então dar e receber.
isso é quântico, e a natureza, ela é fundamental, ela é a principal responsável para que essas energias cheguem até a gente, para que a gente possa transmiti-las, ok? Alguma pergunta? De repente, se alguém tiver alguma pergunta aí, pode estar passando. Não, fique à vontade. Acho que está Ó, tão bem explicado que não precisa nem fazer pergunta. o pessoal não quer perguntar, né? Porque é sempre interessante a gente deixar um espaço, né? Eu sempre, quando eu faço as lives, principalmente no contexto família, então sempre surge uma dúvida. Ah, eu tenho um filho com 17 anos e tem esse problema, como é que a gente resolve? Como é que... Então surge alguma coisa, né? Eu casei recentemente, quero engravidar, como é que a gente vai trabalhar com isso? Porque do jeito que a última faixa etária de vida do casal, ela é ruim, né? E ao mesmo tempo é boa, né? Porque a gente, como eu falei, tem que ter o equilíbrio, tá, gente? Então a gente trabalha sempre com equilíbrio. Quem não tiver equilíbrio nas relações tem muita dificuldade, vai viver em relação doentia, tá? Família, casal, eu tô falando aqui de casal. Dentro do casal não existe hierarquia, tá? O casal ele tem que estar em equilíbrio. Então, esposa não pode estar à frente do marido, nem o marido à frente da esposa. Eles precisam estar em quê? O casamento, a vida dela. E o marido, ele tem o projeto de vida dele. E os dois têm o projeto de vida dos dois. Quando isso não acontece, e há uma separação, e há um divórcio nesse casal, normalmente a mulher que ela tem mais a dificuldade de trabalhar com esse lado, de colocar em evidência o projeto de vida dela, acaba sofrendo mais. O que é o projeto de vida da mulher que é de responsabilidade dela? Então é o que ela gosta, é a profissão dela. Então o fato dela casar, não, eu vou casar com você, mas a partir de amanhã nós estamos casados, então você não vai mais para aquele emprego. Eu não quero você mais trabalhando lá. Então já começa a colocar condições e dando limites à outra pessoa. Não, tem que ser o conjunto. Olha, eu tenho essa profissão, eu estou trabalhando e vou manter a minha profissão. Isso é o projeto de vida, tá? Eu quero mudar de profissão, eu quero fazer um curso, eu quero ir para outra área. É o projeto de vida dela. Ela não pode deixar isso se perder. Agora, qual é o projeto de vida do casal? Olha, nós vamos comprar uma casa, nós vamos ter 3 filhos, nós vamos mudar de cidade, vamos tirar férias em determinado período. Isso é um projeto de vida dos dois. Tudo aquilo que compõe o meu crescimento individual é o meu projeto de vida individual. E o marido tem que respeitar isso, e a esposa tem que respeitar isso. Ok? Não pode haver interferência. É por isso que eu falo, no casal, casal é como um banquinho, né? Que tem 3 pés. Se você tirar um, ele vai cair. Tem que ter o equilíbrio. Então, projeto de vida dela, projeto de vida dele, projeto de vida dos dois. Ok? Nenhum pode podar o outro. Tem que deixar o crescimento, tem que ter apoio, tem que ter suporte. Porque o tripé é justamente um pezinho que dá o suporte para o outro. Então, se eu não tenho o suporte do marido para fazer aquilo que eu desejo, que eu quero, que eu sonho, né? Então, tem que ser compartilhado, sem podar. Ok? Muito bem. Até que Tudo eu acho que bem? juntou aí um pouquinho de feminismo, mas tudo bem. Não, mas o homem Tudo também bem. pode Eu fazer entendi. isso. Ele Eu tem o entendi. projeto de vida dele, entendeu? Ele tem o projeto de vida dele. Por exemplo, o marido, ele quer trocar de carro. O carro é de quem? O carro é Do dele? casal. É do casal. Então ele tem que fazer o quê? Amor, vamos trocar de carro? O que você acha da gente trocar de carro? Eu gostei desse modelo, eu queria essa cor.
será isso te agrada também? Entendeu? Tem que haver um compartilhamento dessas necessidades de projeto de vida dos dois. Eu não estou dizendo que não é para compartilhar, não é para fazer o outro conhecer os seus desejos, as suas vontades, a sua profissão, mas é compartilhar, tá? E dialogar, porque, olha, eu quero fazer um curso de medicina, mas vem cá, o curso de medicina é caro, a gente casou, a gente tem 3 filhos, a gente tem um monte de responsabilidade. Como é que eu vou colocar agora um curso de medicina para você na nossa planilha financeira? Claro, a gente está falando de coisas, né, que não tem como a pessoa fazer, sendo que ela mesma não tem noção daquilo que ela está fazendo. Eu estou falando daquilo que é lógico, é daquilo que já é dela, daquilo que já é o desejo dela, daquilo que já traz com ela. Então ele não pode interromper aquilo que já traz consigo, assim como o esposo também. Tá? Então é saber colocar as coisas certinhas, que não vai ter erro não. Muito pelo contrário, vai ser benéfico para todo mundo. Faz assim agora para a gente encerrar, faz assim, pega esses ciclos e coloca de novo o período de cada uma e uma característica rápida sobre cada uma delas. Ah, ok. Então, os ciclos de vida do casal. A gente tem de 0 a 3 anos, é o ciclo do romantismo, o ciclo do conhecimento, é onde o casal está se conhecendo, interagindo, fazendo projetos. De 3 a 10 anos é o ciclo baby, tá? É a chegada dos filhos, é essa fase em que chega uma terceira pessoa na relação, e esse casal tem que estar preparado para recepcionar essa terceira pessoa, tá? Tem um lado aí também que tem a questão altera alguns projetos do casal, no caso financeiro, né? Porque está chegando alguém que vai precisar de você, de suporte. De 10 a 20 anos, a gente está falando da fase júnior, onde já tem pré-adolescentes e adolescentes nessa família, né, no meio desse casal. Então aí há confrontos de empoderamento, de dificuldade de diálogo, se faz necessário ter abertura para isso, para facilitar a comunicação, tá, na família. Cuidado com a mudança hierárquica. De 20 a 30 anos, jovens, onde esses jovens ainda estão dentro de casa, mas ainda estão sob a dependência dos pais e sonera os pais financeiramente. Fase sênior, 30 anos, né? Acima de 30 anos, onde já chegam netos e já tem que repensar o futuro deles, o planejamento. E acima de 30 anos de casado, a fase condor, né? Que é uma fase onde eles estão precisando mais de receber carinho, atenção, cuidado, amparo, reviver, né, os bons momentos do relacionamento, refazer projetos de vida também, por que não? A gente chama a fase condor, que a gente chama a sociedade farmacêutica, né? Porque é uma fase em que o casal consome muitos produtos farmacêuticos, então medicamentos, né? A gente, numa faixa etária aqui de 0 a 3 anos de casado, que os dois iriam para o supermercado ou para o shopping, agora a gente inverte. Agora eles vão para hospitais, para farmácia e para uma série de coisas. Mas tem muita gente aí. Mas tem muita coisa boa também no meio disso tudo, tá? Depois a gente pode explorar isso melhor, ok? Tá bom, dona Vânia, foi muito bom estar ali ouvindo e relembrando esses momentos da vida de um casal, né, da família, dos relacionamentos, as dificuldades, as alegrias de tudo isso. Então, foi muito bom. Ok, é sempre uma honra estar presente na sua live, fazendo essa participação. Como eu disse... Você está por aqui? Como eu disse, é um ganho, né? Eu ganho com isso também, porque a cada momento que eu paro para refletir sobre aquilo que eu vou falar, eu estou aprendendo, então é ganho para mim, é prazeroso para mim fazer isso, faço com muito, muito prazer mesmo, com muito amor,
tá? E não só por mim, mas em nome da minha associação, né, a Sobrap. Então a gente está aqui sempre à disposição, pode contar com a gente dentro daquilo que for necessário aí. Que a gente puder ajudar é sempre uma honra, é sempre um prazer. Não esquece de colocar depois, nessa live, nos comentários, os links para que as pessoas possam ter acesso e conhecer mais de perto esse trabalho todo seu. Tá bom? Ok. Então, que Deus continue abençoando você e abençoando todos aqueles que estiveram e estão conosco e aqueles que estarão conosco, né, assistindo e se deleitando de tanta informação e tanta coisa boa aí para a gente aprender a conviver em família. Tá bom? Sim. Deus abençoe. Sim. Ok. Até a próxima. Amém, agradeço também. Até... Sim, ok. Nossa, a gente vai se falando. Obrigada, gratidão.